Bom, galera, então agora a gente vai direto para o nosso conteúdo. E aí é o seguinte, vamos ver aqui. Isso aqui vai cair na prova na segunda-feira, tá bom? Então fica atento. Aqui você, já vendo o vídeo, você já faz um estudo da prova, beleza? Bom, então é o seguinte, na última aula nós trabalhamos aquele conceito de dialética do esclarecimento, né? Só para lembrar aqui, né, cada da aula, para você ver. Falou da escola de Frankfurt, né, da teoria crítica, nos questionamos por que as promessas do iluminismo não foram cumpridas. A questão da emancipação humana, tá? A possibilidade de liberdade, de indivíduos verdadeiramente racionais e livres. Nós falamos que na dialética do esclarecimento a razão deixou de ser crítica e ela passou a ser um instrumento de dominação do homem pelo homem, da natureza pelo homem, da criação de sistemas econômicos e políticos que dominem, que subjuguem os seres humanos. Tá? Agora, o que a gente precisa ver é o impacto dessa questão da razão instrumental dentro das questões culturais. Porque quando a gente fala numa razão instrumental, nós nos tornamos sujeitos reificados. Quando nós nos tornamos sujeitos reificados, nós nos tornamos coisas. Num sistema totalitário, como, por exemplo, no nazismo, no fascismo, no stalinismo, o que nós tivemos foi uma coisificação das pessoas. Os regimes totalitários pensaram em formas de dominação dos indivíduos. Quando Hitler pensou no campo de concentração, ele e os seus assessores, eles usaram da razão instrumental, uma razão simplesmente de cálculo, de técnica, que não era uma razão crítica, que na verdade é uma contradição do processo iluminista. Só que o grande lance para entender, né, a sacada que esses autores tiveram, foi também o impacto dessa razão instrumental, onde? Na produção da cultura, naquilo que nós vamos chamar de indústria cultural, que é basicamente a ideia de tornar os elementos culturais simples objetos de consumo dentro de uma ordem capitalista. Tá? Que a gente vai começar a problematizar isso a partir de agora. Quando a gente vai discutir a questão da arte, vamos pensar nas representações artísticas, culturais, a gente vai ter o auxílio aí de uma série de filósofos para pensarem na importância da arte. Tá? Veja que, ao longo da história da filosofia, a arte foi, durante muito tempo, sinônimo de imitação. Tá? Sinônimo de mimesis. Tá? Mimesis nada mais será do que uma representação da realidade. Beleza? E o que significaria essa representação da realidade? Quando nós temos um processo mimético, o que nós estamos fazendo é imitando a realidade. Então, eu faço uma pintura minha, eu estou imitando a realidade. Eu faço uma escultura sua, eu estou imitando a realidade. Então, isso é uma concepção mimética. Dois grandes nomes da história da filosofia, logo lá no início da filosofia grega, debateram essa questão por meio de visões antagônicas. Eu estou me referindo a Platão e a Aristóteles. Queria que vocês recordassem que quando nós falamos acerca das questões platônicas, Platão divide a nossa existência de maneira dualista em dois mundos. Um mundo superior e um mundo inferior. Nós vivemos no mundo inferior, um mundo sensível, também chamado por Platão de mundo das coisas. É o mundo do corpo. É um mundo mutável, onde as coisas estão sempre se modificando. É um mundo material. Tá? E um mundo superior, que Platão chamou de mundo inteligível, também conhecido como mundo das ideias. Tá? Para Platão, todas as coisas que existem, elas existem primeiramente, originalmente, no mundo das ideias, no mundo inteligível. Então, é ali que existem as formas perfeitas, a essência das coisas.
seres verdadeiros. Então, por exemplo, existe a ideia de casa, que ela está primeiro no mundo superior. O mundo metafísico, o mundo que eu não vejo, que eu não sinto, que eu não toco, mas que eu posso pensar. Tá? Então, ali haveria a ideia de humanidade. Existiria uma essência de humanidade, para que depois existíssemos nós. Tá? Então, para Platão, eu sou uma cópia da ideia do ser humano. Então, se aqui eu tenho um copo, esse copo é uma cópia da ideia de copo. Tem um cachorro, uma cópia da ideia de cachorro. Então, é tudo uma cópia. Então, se eu simplesmente faço um quadro como esse de São João Batista, do Caravaggio, aqui, ou então do André Del Sarto, aqui, o que eu estou fazendo é uma imitação da imitação, é uma cópia da cópia. Por isso que Platão desvalorizava a arte. Porque a arte não cria nada de novo. A arte só imita. E ao imitar, ela não produz conhecimento válido. Ela fica só no plano das aparências. Por isso que Platão foi um crítico da arte. Por sua vez, aluno de Platão, Aristóteles, vai ter uma compreensão totalmente diferente. Porque Aristóteles, tudo bem, ele acredita que a arte é mimesis, que a arte é uma imitação. Então, Caravaggio imitou aqui, pelo seu ponto de vista, São João Batista. Tá? Del Sarto também imitou o que teria sido São João Batista. Só que para Aristóteles, eu posso aprender por meio da arte. Ele dá um grande exemplo, que é o teatro. O teatro no seu gênero dramático. Quando eu assisto a uma obra teatral, ao vivo, com os atores, atrizes, representando um grande drama, como, por exemplo, uma guerra que aconteceu no passado, ao assistir essa obra, ela me transmite muito conhecimento. Por exemplo, ela me transmite um conhecimento sobre o passado, ela me gera uma identidade com a minha cidade, com aquela cultura que eu faço parte. Ela me apresenta um herói que morreu pela cidade, morreu por um amor. Um herói que pode ser copiado. Seus grandes atos, seus atos grandiosos, seus grandes feitos podem ser copiados por mim e por você. E quando eu assisto essa obra dramática, você sabe que num drama teatral, os personagens principais, eles morrem ao final. E eu sofro junto com eles. E ao sofrer junto com eles, eu me purifico, eu me elevo. Aristóteles chamou isso de catarse, que você estuda na literatura. Vou te dar um exemplo, não por meio do teatro, mas por meio de um programa que eu assisti na televisão na sexta-feira passada, que foi aquela Falas Negras, que o Lázaro Ramos produziu. E ao final, eu vi, ele coloca no episódio o pai do João Pedro, aquele menino negro que tomou uma bala de policiais e acabou falecendo, e depois a mãe do menino Miguel, aquele cuja patroa dela acabou colocando no elevador e o menino subiu e caiu lá do alto de um prédio. Quando eu assisti aquilo, eu fui aos prantos. Eu chorei horrores, eu não consegui continuar assistindo. E era o final. Ou seja, eu me identifiquei com aquilo. Aquilo me doeu muito. Tá? E a gente aprende com os nossos sentimentos, a gente aprende com a realidade por meio da arte. Era isso que Aristóteles estava querendo dizer. Então, diferentemente de Platão, o que vai acontecer? O Aristóteles valorizava a arte, pela questão da catarse, pelo aprendizado que ela nos dá. Depois de Platão, de Aristóteles, nós tivemos uma série de pensadores que vão tratar a questão estética da arte, o que seria a beleza da arte. E a questão de ser belo ou não estava muito associado à reprodução da realidade. Quer dizer, quanto mais próximo ao real ele é. Tá? Por exemplo, eu vejo Caravaggio, parece que eu estou vendo São João Batista. Mesma coisa com Del Sarto. Então, a beleza de uma obra estava muito associada a essa capacidade do artista em conseguir representar o real. Quanto mais próximo fosse a realidade, mais belo
e mais brilhante era o artista. Então, a necessidade do artista era muito grande. Eu preciso desse artista para que ele represente a minha vida, a vida da minha família, um grande feito histórico, uma revolução. E todas essas ações, e todas essas grandes obras estavam onde? Nos museus. Só o que acontece? A gente está falando de razão instrumental, a gente está falando de avanço de técnica, de ciência. E dentro do desenvolvimento industrial e técnico vai surgir o quê? Vai surgir a fotografia. E é isso que a Escola de Frankfurt também vai trabalhar. Qual que foi o impacto para a obra de arte do desenvolvimento, do surgimento da fotografia? O que a arte vai se tornar? É o que eu vou te mostrar no próximo vídeo. Bom, fica ligado.